Fala, galera, estamos aqui em mais um Café com Amenidades. Depois de um longo e tenebroso inverno, nós conseguimos alinhar as agendas e depois de um evento importantíssimo aqui em Cuiabá, Mato Grosso, nós não poderíamos ficar sem o quê? A opinião do João Maria. A opinião dele é muito importante para nós. E aí nós decidimos, então, fazer um episódio especial sobre a opinião do João Maria sobre o mega evento que aconteceu aqui em Cuiabá no último dia 31, o show do Guns N' Roses. Então, João, bem-vindo. Pessoal, obrigado mais uma vez por nos assistir. Bem-vindo, João. Faça suas saudações aí depois de todo esse tempo que nós não fizemos o nosso podcast. Já estou aqui com o meu cafezinho, tá? Bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depois desse longo e tenebroso inverno, saímos da hibernação e estamos de volta ativa. Vamos falar sobre um pouco sobre a impressão, né, que eu tive do evento e do show, né? Bem legal. Vamos conversar um pouquinho aí para a gente trocar umas ideias e tentar fazer com que todas as forças divinas tenha mais eventos como esse aqui em Cuiabá, né? Que Cuiabá tanto merece, né? Mato Grosso, né? Assim, que é uma região fora do eixo, né? De shows que vem para o Brasil, né? Então, pô, esse pode ser o primeiro de muitos, né? Tomara que seja. Vamos lá. Então, João, como o João falou, é a impressão que ele teve como espectador, né, como pessoa que gosta de rock, gosta de shows, já foi em shows fora de Cuiabá, Mato Grosso, né, no eixo Rio-São Paulo, então é um frequentador desses eventos. Então ele vai falar para nós aqui, a nossa primeira pergunta, eu particularmente não fui, sou mais do pagodinho, do sambinha, né, apesar de ser um grande evento, né, não fui, mas estou curiosíssima, assim como todas as pessoas que não foram e até quem foi, para saber a impressão de outras pessoas, assim como do João. João, então por que ir num evento desse? Por que nós deveríamos, né, quem não foi, deveria ter ido, ou se tiver uma outra oportunidade, um outro evento aqui em Cuiabá, deve fazer esse esforço de ir ou essa intenção de ir? Bom, vou falar por mim. Além de ser uma banda que eu gosto, foi uma das primeiras bandas que eu, assim, quando eu me entendi por gostar de música, foi a primeira banda que eu escutei, assim, que, tipo, 1988, aqui em Cuiabá, final de 88, ali, a partir do mês de junho, julho. Só tocava isso em Cuiabá, na antiga Rádio Cidade, aqui em Cuiabá, tocava uma música mais pop, né? O Guns só tocava Guns o dia inteiro. Sweet Child O' Mine, né? Então tocava o dia inteiro com essa música, né? Então, e daí você vai vendo a evolução, o tempo vai passando, o que aconteceu. Então, o primeiro ponto é esse, é uma banda que eu gosto, é um ritmo que eu gosto. Por que a gente deveria ir? Porque é um evento, assim, que você não tem ideia de como ele é. A gente tem ideia dos eventos que vêm para cá, que é o evento nacional, que é aqui como Cuiabá, Mato Grosso, mais voltado ao sertanejo, né? Não é nem tanto ao pagode, mas ao sertanejo, para você ver a diferença desses dois mundos, esse contraste que tem entre um tipo de música e outro tipo de música. Tá? Então, isso é bom para você saber, ó, isso aqui acontece, isso aqui é bom, como que foi a questão de como que um evento desse, que é um evento internacional, como que isso foi planejado, como que foi o planejamento disso, qual que é a diferença entre o show que a gente vai normalmente aqui em uma exposição ou em outro lugar, qual que é a diferença disso? Então, é bom para a gente ir e conhecer coisas novas, acho que vale a pena, mesmo que você não seja tão aficionado por esse tipo de música, mas é uma chance de você ver coisa nova, coisa diferente. Então vale a pena.
vale muito a pena você ir nesse tipo de evento, nesse show. Bacana, hein, João? Entendi. E assim, concordo com você no seu raciocínio de por que deveríamos, né? As pessoas deveriam ir. E, e assim, a gente, igual você falou, aqui é mais sertanejo, um pouquinho de pagode, um pouco longe, né? Não é tão forte o rock, o pop rock, etc., na região. Mas o público lotou a Arena Pantanal, nosso estádio aqui, pelas imagens que eu vi, foi muito bonito. Então, assim, muitas das pessoas assim, que pesam não ser vamos colocar assim, a banda favorita, de repente, ou não ser o ritmo, né, favorito, muitas e muitas e muitas pessoas compareceram ao estádio e fizeram uma festa muito bonita. E para pegar um gancho dessa parte, né, queria que você comentasse para nós, conosco, a estrutura que foi montada, palco, localização, a questão de ter sido na Arena Pantanal, isso foi bacana, não foi? O que você achou da acústica da música, porque tem lugares que fica ruim, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para nós dessa parte da estrutura que foi montada ali, tanto dentro do show, quanto para que as pessoas pudessem chegar e sair do evento, que também é importante, né? Se não tiver essa estrutura, a gente já fica... Ai, a pessoa tá tão emocionada de vontade, até. A gente fica já receoso de ir, e ainda mais que foi um público que depois você confirma aí uns 40 mil pessoas. Tá, vamos lá. Assim, por ser... Eu acho que a produção que trouxe o Guns no Brasil fez uma boa... E o pessoal que trouxe aqui para baixo, que a integração foi muito boa. Em relação à estrutura, excelente. Excelente. A chegada, organizado, tanto para quem foi de carro, para quem foi de Uber, para quem foi de táxi. Organizado, tinha ali local separado para as pessoas, quem ia de táxi e Uber, descer e pegar sua fila. A questão de fila, tudo organizado, com pessoas indicando a fila, com cartazes. Então, assim, foi tranquilo. Indicava para você qual que é a sua entrada, né? No meu caso, que eu fui pista, então entrava pelo estacionamento embaixo, então já tinha lá todo um cordão lá que era para você entrar. Demorei não deu 8 minutos de fila para eu entrar ali no gramado, né? Onde eu fiquei. Em relação à acústica, onde eu fiquei espetacular, não teve problema. Telão espetacular, você via ali nitidamente eu fiquei um pouco longe do palco, eu fiquei mais lá no fundo, né? Mas o som, a imagem ficou muito boa. Questão de o pessoal que estava cuidando das pessoas da segurança, nota 10 dentro ali, né? Que era a segurança privada, e tinha mais alguma coisa. A polícia também estava dentro do estádio, né? Dentro da arena. A questão do pessoal da parte médica ali, muito calor no dia, né? 45 mil pessoas na arena, muito calor, muita gente desmaiando, né? Tirava rapidinho do local, já levava para o centro médico. Muita gente reclamou do preço da cerveja e da água. Gente, é um show internacional, então você não vai ter o mesmo preço da distribuidora de bebida lá perto de casa, né? Vai ser um pouquinho mais caro, mas se você comprou um ingresso de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 800, pagar R$ 18 numa cerveja, vai fazer o quê? Não tem o que reclamar, é um show internacional e bola para frente. Na questão de segurança, mais uma vez, né? Segurança fora do estádio, espetacular. Que eu fui de carona, então a gente até tinha polícia desde a arena, como a gente vê ali pela Agrícola, pegar Barão de Melgaço para vir para Vargas Grande, até lá na esquina da Agrícola, com a Barão de Melgaço, tinha 2, 3 viaturas para ir tranquilo. Então tinha policial
fazendo ronda, tinha cavalaria, tinha o pessoal, tinha policial de patins, né? Tinha polícia civil. Olha, foi assim, a integração de todas as forças, Procon, estava todo mundo lá. Então, teve aquela coisa de, vou cobrar R$ 300. Não teve, estava lá, o Procon estava lá, a fiscalização da prefeitura, foi espetacular. Para sair, lógico que para sair você vai ter um movimento maior, vai ser 45 mil pessoas, vão sair quase que simultaneamente. Beleza, você não vai querer chegar lá fora e pegar um Uber, um táxi e já lava de cara, vai esperar um pouquinho. Mas foi assim, rapidinho, o pessoal do trânsito estava lá, já o trânsito já fluiu bem, então foi assim, Cuiabá, tanto Cuiabá quem entrou quanto a produção do show está de parabéns, não tenho o que reclamar. Não tenho mesmo de reclamar do show. É muito, assim, tá de acordo com os shows que você tem aí fora, né? E o São Paulo. Então, bem organizado, tranquilo. Não deixou, então, nada a desejar. Nada, foi, sim. Para mim, foi espetacular. Entrei rapidinho, saí rápido, tranquilo. E assim, né, foi um show, não tá aqui no nosso roteiro, mas é só para aproveitar. Foi um show que começou cedo para eventos, assim, aqui em Cuiabá tem um contexto de os shows sertanejos, principalmente, eles começam meia-noite, 1h da manhã, 2, dependendo do atraso que tem, etc. E esse foi um show que estava marcado para um determinado horário, parece que teve um pequeno atraso, mas assim, dentro daquele previsto, terminou em um horário bacana, que as pessoas depois puderam, quem quis ir para um outro lugar, continuar esse dia, né, continuar ouvindo rock ou indo para outros lugares, e para quem quis ir para casa também foi tranquilo, porque foi até um horário meio que cedo para casa, né? Bom, o show do Guns começou às 21h40. O show terminou 1h, 1h05 da manhã. Então foram quase 3h20 de show, né? Então é show pra caramba, né? Música pra caramba. 32 músicas, sem intervalo, não teve intervalo. Não parou, vou parar aqui uns 5 minutos. Não, era uma atrás da outra e pau na máquina, né? O primeiro show começou, para começar às 19, começou 19h35, 19h40, não lembro, foi até às 8h20 da noite, né? Parou, montaram o palco, né? Tocou o instrumento, montou o outro palco e o outro show começou 21h40. E daí foi só alegria, né? Só correr para o abraço. É verdade. Então foi tudo ótimo, maravilhoso. Essa é a impressão do nosso amigo João Maria. E assim, você falou várias coisas positivas da organização, do show, da banda e etc. Mas assim, eu queria que você falasse agora o que mais te impactou dentre todas essas coisas, e aí pode ser uma coisa relacionada ao show, à banda, ao solo de guitarra, etc. E também, se você quiser, alguma coisa relacionada de ponto positivo e que te impactou relacionado à estrutura e etc. Aí você fica à vontade, mas assim, o que mais te impactou nesse evento? Bom, eu vou falar o que mais me impactou é saber que uma banda que você sempre acompanhou veio tocar aqui em Cuiabá. Uma banda que já tocou para uma centena de milhares de pessoas no mundo durante aí 85, mais de 40 anos que os caras estão na estrada aí. Então, assim, nunca é uma coisa inimaginável ter um show desse quilate em Cuiabá. É um show que os caras colocaram 35 mil pessoas lá em Florianópolis, 50 mil pessoas em São Paulo, 30 mil lá em Curitiba, 45 mil aqui, 50 mil em Brasília. Então, o que você pode pensar? Pô, tem um apelo ainda, por mais. Pô, os caras têm os caras que estão remanescendo da banda, que é o Axel, o Slash e o Duff, os caras têm 63 anos de idade. E daí você via, assim, que me marcou, a vitalidade dos caras, tocar
fazer isso, né? Fazer o show, né? Ah, lógico, cara, tem 60 anos, cara, não tem o mesmo vigor, ou assim, não tem a mesma voz, tá? O Axel é o cara que puxa, é o frontman da banda. Cara, não tem mais 25 anos lá de 88, mas o cara tem 63, mas a voz continua o mesmo. Talvez ele cante de uma forma diferente, mas a voz continua a mesma, o som continua o mesmo. Então, o que impactou foi isso, a vitalidade do cara. E assim, isso leva uma coisa para. Acho que é uma lição de vida para todo mundo, né? Você fazer o que você gosta, você nunca vai estar cansado por aquilo, né? Então, uma coisa assim, você pode ver, o cara tem 60 e poucos anos. O cara poderia estar. Não, o cara tá correndo no palco 3 horas. O cara correndo no palco, o cara sem ofegar. Então, você vê o que é a vontade de fazer o que ele gosta, né? Meu filho já tinha ido no show deles, o João Pedro já tinha ido no show deles, do Rock in Rio. Foi quando eles voltaram, né? E o Axel estava meio gordo, então estava meio cansado. Não, aqui não, ele está magro, o cara está magro, o cara está com físico, o cara está disposto a fazer, a entregar uma coisa boa para você, né? Então, acho que é isso, acho que a entrega é a coragem do cara que tem 60 anos de estar no palco cantando para 45 mil pessoas no lugar extremo calor e o cara não está nem aí, o cara não, assim, o cara não reclamou de calor, não reclamou de nada e, e tocou, e todos tocaram de uma forma assim, você sentia o prazer do cara estar ali em cima do palco, dando o melhor de si para todo mundo ali, né? Então essa foi a parte, né? E assim, e vai trazendo recordações da sua vida, né? Passando umas coisas, né? Tudo que foi cantado ali, eu passei. Quando era, antes de, quando era mais jovem, antes era solteiro, a gente escutava Guns a noite inteira, né? Então, essa foi a lembranças e a entrega, né? Isso foi bem a coisa que mais me impactou, né? Bacana, hein, João? Bacana. E assim, para quem não conhece tanto como eu, né? Acho que as pessoas que estão assistindo também possam não conhecer tanto quanto você. Queria que você falasse um pouquinho da história dessa banda, né? Pontos principais, curiosidades, o nome da banda foi a partir de quê? Fale um pouquinho para nós sobre a história da banda. Bom, o Guns é uma banda americana, né? Formada lá em Los Angeles, né? Na Califórnia. É a junção de duas bandas, né? De outras duas bandas, né? E daí formaram o Guns, né? Que era L.A. Guns e Hollywood Roses, né? Então, o Axel, o ex-guitarrista, o Easy, eram de uma banda, juntaram com mais 3 pessoas e formaram a banda. Daí, por N motivos, as outras 3 pessoas saíram e daí entrou o Slash, o Doug e o ex-baterista Steve, né? Então, formaram a banda. A banda foi formada em 85, acho que eu falei 40 anos, né? E em 88 eles lançaram um LP que ele é citado como ele está entre as 10 maiores estreias de um primeiro disco de uma banda, que é o disco de 87, né, que foi lançado em julho de 87, que é o Appetite for Destruction. Esse disco é uma pedrada assim, sonora do que era, né? É um disco com 12 faixas, que no mínimo 8 faixas foram para aí ficaram entre os primeiros lugares na Billboard americana, né? Sweet Child Mine foi direto, lançou o disco, foi direto. Eles 87 ainda era um disco de vinil ainda, eles venderam em um dia, eles venderam 1 milhão de discos em um dia, tá? Então é um disco assim que é pontuado por ele ser muito bom, ter vendido muito e ter subido assim de uma hora para outra, assim ele subiu para primeiro lugar na Billboard, né? Americana. Tá, e daí disso começou a coisa
escalar, né? Então, assim, 87, 88, né? Daí 88, eu volto a falar, né? Aqui em Cuiabá eu comecei a escutar ele de 88, né? 88, 89, o negócio estourou e virou um negócio, e eles foram escalando sucesso, né, cara? E daí acontece toda aquela coisa que acontece com todo mundo que não está preparado para o sucesso. Briga, droga, e vai acontecendo. Em 91 eles vieram no Rock in Rio 2, que foi no Maracanã. Eles tocaram na quarta-feira e no domingo, fechando o dia, né? Para mais de 200 mil pessoas no Maracanã, lá que eles tocaram, né? Muita gente. E no Maracanã eles já começaram a soltar algumas músicas já do próximo LP deles, que eles lançariam em 92, que é o Use Your Illusion, né? Que são 2 discos, né? Já lançaram 2 discos de uma vez só, né? E daí foi, assim, também um sucesso de... Tanto que a turnê desse Use Your Illusion foram 2 anos de turnê. 24 meses de turnê. Então, é uma coisa assim que não tinha... inimaginável, né? Acontecer. Então, foram 2 anos de turnê. Mas antes da turnê começar, ou logo após que... antes eles lançarem o disco, o baterista, o Steve Hackett, saiu da banda, foi demitido da banda porque não estava conseguindo se controlar em relação a drogas. Daí, eles lançaram o disco. No lançamento do disco, o guitarrista original, que é o Easy, que era um amigo de infância do Axl Rose, também sai da banda. Ele falou que estava cansado, ele não queria aquilo. E realmente ele é um cara mais recluso. Ele mora numa fazenda no interior lá de Indiana, né? Que ele mora hoje. Depois eu vou verificar mesmo. Ele mora numa fazenda. Ele realmente não era talhado a ser aí pro holofote, né? Então tá. Esses 2 LPs foram de muito sucesso também, muitas músicas, né, que vocês podem, acho que assim, que todo mundo deve conhecer, é November Rain, que é uma das músicas do disco, né, que o disco é a capa azul e a capa amarela, né, então ele fala, né, as músicas do disco azul e as músicas do disco amarelo, assim, né, meio amarelado, laranjado, né. Então foi um sucesso estrondoso também. E em decorrência desse todo sucesso, vem tudo o que acontece, né? Brigas, discussões, briga por causa do dinheiro e tudo mais, né? Então, e após essa turnê, o Slash sai, um ano depois sai o Duff, né? E fica só o Axl. Lançaram mais um disco, né? O Spaghetti, um disco só de cover, né? E veio, a banda entrou num hiato. Parou não deixou de existir, mas ficou no hiato. No Rock in Rio de 90, acho que foi 97, eu não lembro. O Guns N' Roses veio, mas com uma formação totalmente diferente, só com o Axl mesmo. Também não deu muito certo, e aí a vida continuou, e vai levando. Praticamente um aparecia para tocar todo mundo junto. E agora, em 2022, eles voltam com o Duff e o Slash. E voltam a tocar os 3 juntos novamente. E daí começa novamente. Então eu falei, daí começa o Axl a se cuidar mais, a se entregar mais. E daí tá com essa formação hoje, né? Que é o Axl, o Slash e o Duff, que são os 3 membros originais. Com o Dizzy Reed, que é o tecladista que acompanha eles desde do disco Use Your Illusion, né? Daí o Richard Portes, que é o novo guitarrista, a Melissa Reese, que é a tecladista, e o Zach Carpenter, que é o novo baterista. E assim, os novos deu um gás a mais para eles tocarem da forma que eles estão tocando hoje. E assim, e é uma banda bem, assim, por mais que sejam músicas mais assim, são músicas que tocam na rádio, são músicas que podem ser tocadas na rádio, mas são músicas bem, assim, se você for pegar a tradução da música, vocês vão ver que as músicas são bem literais e bem, assim, vocês vão ver que tem uma pegada bem
íntima, né? O Axel é um cara que tem muitos traumas de infância, né? Porque ele é um cara o cara que ele pensava que era o pai era o padrasto dele, então ele foi atrás do pai para saber quem que era o pai dele, então ele tem muitos traumas por causa disso, né? Então ele carrega muita coisa. Tem uma música que depois quem puder escuta e depois pega a tradução e dá uma olhadinha. Que é Civil War, né? Então escuta e vê o que a música diz. É uma música de crítica pesada ao sistema ao sistema que a gente tem hoje, né? É uma música de mais de 20 anos atrás, que é atual. É o que está acontecendo no mundo hoje. Você pode ver que eles têm uma coisa bem de crítica social. Assim, por mais que seja uma música comercial, mas é uma música bem crítica. Então, quem tiver uma oportunidade, dá uma olhadinha e depois comenta ou fala, assim, não, tem razão, é uma música bem de crítica social. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Tá bom? Acho que falei demais, né? Eu acho que você se empolgou. Não queria falar, não, mas eu acho que você deu uma empolgadinha. Mas foi bom, porque veio toda a contextualização dos dias, dos primeiros dias aí até hoje. Então, foi muito legal, João. Parabéns. Por toda essa sua pesquisa e fora as coisas que você já sabe de cabeça, porque é uma banda que você curte, que você gosta, né? E a gente que conhece o João sabe que quando ele gosta de uma coisa, ele sabe os mínimos detalhes da história e etc. Né? E vamos já caminhando um pouco para o final. Tinha uma pergunta sobre a lição, né? Qual é a lição que ficou? Mas eu acho que essa pergunta você já respondeu no impacto, que foi a lição que você ficou mais assim, que você tirou, foi a questão dele fazer o que gosta, estar no palco, dando o seu melhor, etc. Então, eu acho que a gente pode pular para a nossa próxima pergunta. Que nota você dá para esse evento e esse show? Que nota, aí no seu de 0 a 10, você dá? E aí depois, quando você explicar, a gente tem o famoso cafezinho. Nosso cafezinho vai até 5. E aí eu queria que você já emendasse a nota com os cafezinhos. Quantos cafezinhos merece esse evento? A nota, tanto para o evento como para o evento em si, foi nota 10, não tenho que reclamar. O show, 10, né? Um show de 3 horas e 20 minutos. 32 músicas, 12 troca de roupa, não é qualquer um, né? Tá, e cafezinhos são o máximo. Se tivesse 10, estava 10, mas 5 cafés, vamos dar 5 cafés, né? Se tivesse 1000 cafezinhos, daria 1000 cafezinhos. Daria 1000 cafezinhos, porque é igual eu estava em casa lá, né? Só falta mais um show para eu completar. Eu já posso falar que não. Só falta mais uma banda para eu ver, para eu completo minha tríade, né, de bandas, né? Se eu conseguir ver essa banda, eu já completo tudo e vamos tocar a vida, né? E que banda é essa? Fala para nós, a gente fica curioso. É o Pearl Jam, né? Uma banda americana também lá de Seattle, né? Da cena grunge, lá dos anos 90 também, né? Dos 91, 92, né? A única banda grunge que daqui, assim, tem muita banda grunge que existe ainda, mas ela é a mais, naquele momento, é a mais representativa, ainda está ativa, né? Bacana, hein, João? Então eu já vou completar com aquela pergunta que eu acho que não pode faltar nessa situação. Né? Você já falou que falta para você completar, isso independente de ser aqui ou em qualquer outro lugar, você completar os shows que você deseja ir, né? E aqui em Cuiabá, quais são, ou quais são os próximos artistas que deveriam vir fazer um show desses aqui em Cuiabá? Pearl Jam poderia vir, né? Seria bom, né? Pearl Jam, o Linkin Park poderia vir, que é uma banda, né, que todo mundo gosta, que agora tem uma nova vocalista, então até para a gente ver como que a banda deu uma guinada, né? Assim, é bem interessante, depois, um outro dia a gente conversa, e como que
pessoa que é o cara da banda não quis copiar, porque não tem cópia para quem saiu, não tem como fazer igual quem saiu. Então ele fez e mudou, deu uma volta, né? Deu um 180 e começou uma outra linha. Então, o Linkin Park, poderia... Eu vou falar só de rock, né? Então, se vocês quiserem Beyoncé, essas coisas aí, vocês pedem. Eu vou pedir, então, que... então, Linkin Park... Quem quiser pop, pede aí nos comentários, né? Pede lá, quem quer. Então, vamos lá. Perdinho, Linkin Park. Pô, poderia trazer o Slipknot, né, que é uma coisa assim absurda de você tocar. E vai assim. Mas o primeiro caminho já foi dado. O primeiro tijolo já foi feito e sabe que a gente tem condição de fazer uma coisa bem feita. Já bater em condição de fazer. E tem gente competente para fazer. Acho que foi o mais interessante, foi isso. Que legal, hein? Que legal, hein, João? Mas assim, tem um artista que você não falou aí, mas que todo mundo que te conhece sabe que você gosta pra caramba desse artista. E você não citou esse artista aqui na sua lista. Por quê? Quem seria, meu Jesus? Que eu não lembro. Justin. Esse mesmo poderia. Falou, ué. Esse poderia vir, que é um artista completo, um cara que canta, um cara que dança, um cara que compõe, um cara às vezes meio descriminalizado, né, meio marginalizado por ser um gurizinho lá que começou, mas é um artista. Eu iria no show dele, apesar de ser um cara que não gosta muito de muita mudança assim musicalmente, mas é um cara que eu iria. Vale a pena, é um cara bem bacana de ouvir e assistir. Bacana, hein, João? Você ia deixar de falar, você não ia falar sobre esse. Meu Deus, como assim? Legal. Mas, assim, aí já existe uma especulação que Shakira viria no ano que vem. Vamos aguardar assim, nos próximos capítulos. Eu, particularmente, iria na Shakira, Bruno Mars. Justin Bieber eu acho legal também, eu iria. Linkin Park, dessa nova formação eu não conheço, mas nas épocas para trás eu via muito, então acho bem legal também. Mas assim, gostei das suas indicações. Algumas eu não conheço, outras eu conheço, mas não faz muito parte assim do que eu gosto de ouvir. E aí, para finalizar, eu acho que você podia deixar alguma indicação, seja de uma banda, de alguma música, para a gente não perder o nosso. A gente sempre tem o costume, né? O nosso costume. A gente sempre tem o costume de você dar as notas para o cafezinho e, ao final, fazer uma indicação. Como esse foi um show e a gente está falando de música, eu acho que seria bacana você dar uma indicação de uma música ou de uma banda. Pode ser uma música até do próprio, como você citou algumas músicas aí durante a nossa conversa, pode ser até uma música do próprio Guns N' Roses. Fala aí, João. Bom, uma banda. Eu vou falar de duas bandas para vocês escutarem, e daí vocês me falam o que é. Você me fala, você me fala o que você achou. O Pearl Jam, pode escutar. Qualquer disco deles vai gostar. Começa pelo primeiro, que é o King, lá de 91, vai gostar. As músicas são muito boas. Como eu falei para você, e escuta o novo disco do Linkin Park com a nova vocalista, né? Que você vai gostar, é diferente e vale a pena. Ela é bem competente no que ela faz, viu? Então, assim. E uma música que eu vou voltar a falar para todo mundo. Pega, escuta Civil War, né? E vê a tradução da música. Bacana. E só uma também. Escuta uma música de uma banda brasileira que chama Uns e Outros. Escuta a música Carta aos Missionários. Você vai ver que é uma música também de 1990. A música é de 90, mas é totalmente atual. Pode escutar. Então, Uns e Outros é uma música, uma banda brasileira. Carta aos Missionários.
a música Civil War, do Guns N' Roses, que é a tradução, para vocês verem o que é, e 2 discos. O disco novo do Linkin Park, né? E a discografia do Pearl Jam. Garanto que vocês vão gostar. Certo? Nossa, isso porque era uma indicação ainda sem preparação. Nossa, quantas indicações. João, eu acho que foi muito, muito bacana esse nosso retorno. Gostei muito das suas observações com relação ao show, à estrutura e etc. Quero pedir para quem assistir esse vídeo, deixa no comentário ali o que achou do show, se foi no show, o que achou, se não foi, por que não foi, de repente, que artista você gostaria de ver aqui na Arena Pantanal ou em um outro lugar aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Quero te agradecer, João. Foi muito bacana para falar. Acho que a Arena Pantanal é o lugar que está perfeito para fazer show em Cuiabá. Não tem lugar melhor para fazer, com estrutura, com estacionamento, com tudo. Vai para fazer outro lugar, acho que lá é o local bem localizado, saída para tudo quanto é. Então, acho que a Arena Pantanal é o lugar correto em Cuiabá para fazer um show. Isso aí, viu? A opinião do João. Eu também concordo, eu acho que é um lugar excelente, localização ótima, uma estrutura maravilhosa, que é pouco, né, subutilizada, e com esses shows eu acho que compensa utilizá-la mais e mais. É um lugar muito perto de tudo, quem é Cuiabá, que tem Várzea Grande, é muito perto, então... E aí, eu quero te agradecer, João, mais uma vez, já me despedindo. Muito obrigada para quem assistiu, deixe os comentários, siga nosso canal, nosso Instagram, e vamos fazer a próxima. A gente vai ver o dia para fazer a próxima. João, fala aí, João. Não, só quero agradecer você para a gente voltar ao nosso papo, nossa resenha de qualquer coisa, né? Então esperamos voltar aí em breve aí, vamos tocar o barco. Obrigado, gente, obrigado, Geissane, pela parceria, pela paciência, e vamos embora. É nóis, um cafezinho para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.